Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui terminando a semana para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe seu dia, vamos orar, vamos dar início à nossa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de paz, gozo, alegria, um dia de livramentos, um dia de cuidado, Pai, da tua parte, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossos maridos, nossas mães, donos de casas, filhos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com cada um, Pai, com nossos familiares, com os nossos amigos, abençoa a saúde, as finanças, abençoa cada área sentimental, espiritual, cada área que teus filhos têm orado e pedido, Pai, pela tua presença, o teu cuidado, pelo teu milagre. Nós te agradecemos, ó Pai, já por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós glorificamos o teu nome e te agradecemos por todo sempre. Amém e amém. Amém, amados. Glórias a Deus, com a boca seca. Eu tomo muitos remédios e aí a boca fica seca. Amados, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Essa palavra eu trouxe ontem, quando eu estava pregando na rádio, e eu senti a necessidade de trazer essa palavra para o meu canal do YouTube, para que as pessoas possam também ser abençoadas com essa palavra, uma palavra do trono de Deus, amém? Sem mais delongas também eu quero pedir para você, comenta, compartilha, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, vamos mandar essa mensagem aí para muitas pessoas, para que eles também sejam edificados através dessa palavra, amém? Então eu conto com a sua ajuda. Então vamos lá. Sabedoria que vem do alto é o tema que eu dei para essa mensagem hoje. O texto base dessa palavra que eu quero trazer hoje está em Tiago 1, versículo 5. Eu vou dar muitos versículos bíblicos. Se você gosta de fazer anotação, anote, porque essa pregação está maravilhosa. Então eu vou dar alguns versículos. Nós vamos caminhar um pouquinho vendo algumas passagens, tá bem? Então vamos lá, Tiago 1, 5 diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe é a dada. Até aqui, amém? Nós vamos depois ler mais alguns, mas nós vamos focar nesse versículo. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe é dada. Amém? Amados, eu quero de início fazer uma pergunta, né, para você que me ouve aí do outro lado. Como nós reagimos diante as provações e decisões difíceis da vida? Esse contexto que Tiago traz para nós nessa passagem escrita por Tiago, irmão de Jesus, ela é destinada a 12 tribos de dispersão, judeus cristãos vivendo fora de Jerusalém, enfrentando perseguições, pobreza e muitas provações. É uma carta prática, direta, mas ela é cheia de sabedoria. E nós vamos aprender muito hoje com Tiago. Vamos ler agora Tiago 1, do versículo 2 ao 5, que diz assim, para que nós possamos entender a fundo essa palavra, amém? Então vamos lá, Tiago 1, 2 ao 5. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes improperá, nada será lançado em seu rosto, e ser-lhe-á concedida. Amados, o versículo 2, nós vamos estudar um pouquinho por versículo. O versículo 2, ele tende por motivo de toda alegria. Tiago, ele surpreende-nos ao ensinar que devemos considerar motivos de alegria ao passar por provações. Amados, quem que se alegra quando a casa está caindo na nossa cabeça? Isso não significa negar a nossa dor que estamos vivendo do momento, mas nós devemos reconhecer que Deus ele usa as provações para produzir algo valioso em nós mesmos. Amados, como é difícil quando estamos passando por luta, dando glórias a Deus. É uma fase tão difícil, mas a provação, lá aí vem a provação da nossa fé que produz a perseverança. No versículo 3, a fé ela é provada como ouro, ela é refinada. Lá em 1 Pedro 1,7 diz isso. O teste ele fortalece e desenvolve a perseverança, ou seja, a capacidade de continuar firme, de continuar confiando em Deus, mesmo sem entender tudo que nós estamos vivendo. Aí vem o versículo 4. A perseverança ela deve ter uma ação completa. A perseverança ela não é o fim, mas é um processo de aperfeiçoamento espiritual que Deus faz nós passarmos para nós crescermos, para nós nos manter perfeitos como Ele. Deus ele quer nos tornar perfeitos e íntegros, amado, espiritualmente maduros e completos. Isso acontece ao longo do tempo, não vem assim do dia para a noite. É um processo que nós vamos passando. E à medida que aprendemos a confiar no Senhor em cada situação. Por isso que às vezes tem pessoas que é tão provada, quanto você vê mais prova na vida dessa pessoa, é porque o Senhor está precisando trabalhar e aperfeiçoar a fé, o amor, a perseverança da pessoa. Quando você vê assim que as provas estão chegando aí, que vem uma atrás da outra, que nem uma avalanche, meu filho, porque você está precisando ser trabalhado. A perseverança ela tem que ter ação e tem que ser completa. Já no versículo 5, o Senhor vem e nos fala: se necessita de sabedoria, peça a Deus. Amados, a sabedoria aqui ela está ligada a um discernimento em meio às provações, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio tudo o caos da sua vida que você está vivendo. Quando nós não entendemos o porquê do sofrimento, Deus ele nos convida a buscar sabedoria com fé. E ele nos dá, a palavra diz que ele nos dá generosamente, sem repreensão. Ele dá mesmo assim, ó, toma aí essa sabedoria. Ou seja, sem nos envergonhar, sem julgar por pedir. O Senhor, ele se alegra quando nós pedimos algo tão bom que vai fazer para nós um bem, de uma certa forma. Tiago, ele encoraja os crentes a se alegrarem nas provações. Não é fácil, pois elas têm um propósito para tudo em nossa vida. Tudo que nós estamos passando, toda luta, é um aprendizado, é um propósito que o Senhor está fazendo. As provações, amados, muitas vezes ela testa a nossa fé, mas ela gera uma perseverança. Você vai começar a persistir
em oração. A perseverança, por sua vez, ela nos conduz a uma maturidade espiritual, porque quando mais passamos por lutas, mais nós vamos buscar ao Senhor. Quando o Senhor está vendo que nós estamos dispersos, estamos orando pouco, que estamos não buscando o Senhor como deveríamos, Ele vai falar, vou dar uma provadinha ali, você vai ver como volta para o trilho. Não é assim que o Senhor faz? Comigo é assim. O negócio começou a desandar aqui, tá meio desleixada, lê só o versículo do dia, começa com sabe, aquela preguiça, não quer fazer as coisas, o Senhor bota a gente na prova. Amados, então, onde que entra a sabedoria do versículo 5? E quando nós estamos exatamente enfrentando as lutas, as dificuldades, desculpa, os momentos de dor. E é natural a gente perguntar, por que que isso tudo está acontecendo comigo? O que Deus está fazendo? Muitas vezes nós não entendemos, nós queremos respostas, como devemos agir. E é nesse ponto que em Tiago 1,5 se encaixa perfeitamente. Se, porém, algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus. Amados, tem uma coisa que na minha oração, desde quando eu me conheço por crente, nas minhas orações eu peço muita sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me capacita, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina. Porque a sabedoria, amados, ela é uma habilidade de ver as provações ao ponto de vista de Deus. Olha que interessante isso. A sabedoria aqui ela é habilitada de ver provações ao ponto de vista de Deus. É ver como o Senhor enxerga, entender que há um propósito na dor, decidir com discernimento em meio às crises e reagir com fé, sempre. E não com medo, com desespero. Porque muitas vezes quando as lutas vêm, a primeira coisa que nós temos é o quê? Medo e nos desesperamos. Mas Deus ele pede para que nós reagimos com fé. Tiago fala, né, nos ensina nessa passagem, para agir com fé, com discernimento, com sabedoria. Quando nós estamos sendo provados, amados, nós não precisamos apenas de alívio ou soluções imediatas. Nós precisamos de sabedoria para entender a suportar e crescer principalmente espiritualmente com o que nós temos passado. E é por isso que Tiago ele nos orienta a pedir sabedoria com fé, confiando que Deus lhe dá generosamente, que ele vai nos capacitar a enfrentar qualquer desafio com uma visão celestial. Todas as vezes que nós estivermos passando por lutas e provações, nós vamos pedir, Senhor, me ajuda, me dê uma visão igual à tua, sábia, para que eu possa entender e suportar e me faça crescer diante dessa situação que eu estou vivendo. É por isso que Tiago ele nos orienta a pedir com fé e sabedoria. E o Senhor ele vai dar, amados, né, sacudida, recalcada o que você está pedindo para Ele, a sabedoria que você está pedindo, o Senhor ele vai te dar. Dessa maneira, sacudida e recalcada, muito, em abundância. Tiago 1,5, ela é a resposta divina ao coração que está sendo testado. Deus, ele sabe que nas provações, a nossa maior necessidade não é apenas sair daquela situação, mas saber como passar por ela com fé, dando glória a Deus. Ontem eu até falei, né? Aquela música do Lázaro, nós temos que passar pelas provas dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Amados, e não é fácil, mas ela traz pra gente maturidade, entendimento.
nos faz crescer espiritualmente. Por isso ele nos chama a pedir sabedoria. E Tiago, ele garante que Deus nos dará generosamente. O versículo 5, ele está dentro de um contexto de provações e testes de fé. As provações, amados, elas são inevitáveis. Infelizmente, todos nós vamos passar por dias difíceis. Mas toda provação produz uma paciência, uma maturidade espiritual. E para nós entender o propósito delas, nós precisamos o quê? Da sabedoria divina. Só Deus, ele é capaz de dar entendimento de tudo que nós estamos passando. Porque se for por mim, eu não consigo entender. Muitas vezes eu questiono o Senhor: Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. É então que nós temos que orar e pedir a sabedoria. Falar: meu Deus, o que está acontecendo? Amados, hoje eu estou tão desidratada, eu falo, minha boca resseca. Mas a sabedoria de Deus, amados, nós precisamos definir sabedoria bíblica, que não é apenas o conhecimento, mas é um discernimento para viver segundo a vontade de Deus. E nós temos que aprender a diferenciar a sabedoria humana da sabedoria de Deus. Lá em Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, a sabedoria de Deus, amado, ela nos guia em tempos difíceis, nos dá visão além do momento que nós estamos vivendo, naquele momento presente. Deus faz a gente olhar lá na frente e nos mantém firmes na fé. Todas as vezes que nós formos olharmos a sabedoria da forma de Deus, é assim que nós temos que entender. Que nós vamos nos manter firmes na fé. Que nós vamos ter uma visão além daquele momento presente. E vai sempre, o Senhor, o Espírito Santo sempre vai nos guiar nos momentos difíceis. E Deus, ele dá liberalmente. Nós precisamos enfatizar o caráter de Deus revelado nesse versículo. Ele dá a todos, porque Deus, ele é acessível a todos, todos que buscam. Né? Aquela passagem, nós vamos ler Mateus 7, Mateus 7, do versículo 7 ao 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho de lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Amados, não tenha medo de pedir para Deus. Deus, ele tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos. Então, o Senhor, ele dá a todos porque ele é acessível, como nós lemos em Mateus. Aquele que bate e pede, o Senhor dá. E ele dá liberalmente. O que é liberalmente? Sem egoísmo, com generosidade, em abundância. E sem lançar no rosto. Ele não nos acusa, mesmo quando erramos. Se você erra, amados, e você reconhece, você fala: Senhor, me ajuda, eu errei, mas me dá sabedoria. Senhor, ele certamente se alegrará, porque nós estamos confiando com fé que nós
fomos fracos, falhos, mas que Ele é soberano e que Ele ainda pode converter a situação do erro e ainda transformar em algo tremendo. Quando nós colocamos na mão dele, o Senhor faz o caos virar algo assim maravilhoso. Então não tenha medo de pedir, peça sem dó. Senhor, me dá sabedoria. O Senhor, ele tem prazer em dar. Como nós devemos pedir sabedoria? Tiago 1, do versículo 6 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É necessário pedir com fé e sem duvidar. E o que significa duvidar? É viver dividido, sem confiar plenamente no Senhor. Quando nós estamos com dúvida, nós não estamos confiando que o Senhor ele é capaz de fazer, amados. Então, cuidado com o coração instável, aquele coração enganoso, de dúvida, que você sabe que Deus pode fazer, mas fica assim, ai meu Deus, será? Então, você não vai receber nada do Senhor, porque Deus ele não trabalha na dúvida, Deus não trabalha no medo, Deus não trabalha na ansiedade, né? Então, um exemplo prático é quando nós estamos enfrentando decisões familiares, trabalho, crises de fé, estamos passando por um momento difícil em nosso casamento, os filhos estão rebeldes em casa, nas drogas. Então, assim, nós temos que orar e confiar e pedir ao Senhor com fé. E Ele vai dar sabedoria em como nós vamos agir em certas situações que vai chegar em nossas vidas. E vai chegar, amados, tem dia que vai chegar provações na sua vida. Quantos de nós passamos lutas financeiras? Às vezes você tá ali, ó, trabalhando, pagando as suas contas, de cheque em cheque, você paga as contas, o dinheiro acaba e vem seu carro e quebra. Aí você leva o carro no mecânico, o mecânico fala assim, vai ficar 3 mil para arrumar. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então comece a orar, mas peça sabedoria, Senhor, me ajuda. Me clareia aqui, o que eu faço? Sabe, nas decisões, ore, pede direção ao Senhor. Nós temos exemplos bíblicos. Vamos ver agora exemplos de pedido de sabedoria. Salomão, em 1 Reis 3:9, diz assim: pediu sabedoria em vez de riqueza ou fama, e Deus se agradou. Salomão, ele era um homem jovem, inexperiente. Seu pai, Davi, havia sido um guerreiro, mas agora Salomão ele enfrentava um desafio de liderar um povo numeroso e um povo complexo. Ele precisava de mais do que força, mais do que ousadia, ele precisava de uma sabedoria divina, porque ele ia lidar com pessoas. Então Deus ele vai e aparece a Salomão em sonho na cidade de Gibeão. Salomão ele oferece sacrifícios a Deus. E naquela noite o Senhor ele aparece a ele em sonho e diz: pede-me, o que queres que eu te dê? 1 Reis 3:5. Amados, imagine Deus perguntando isso para você. Muitos com certeza iam pedir, Senhor, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero fama, até vingança. Senhor, aqueles crentes que vai e faz a oração contrária, o Senhor vai lá e mata, vai lá e prende. Mas Salomão, ele foi diferente. Salomão, ele pediu sabedoria para governar com justiça. Ele reconhece que ele era apenas um jovem, que o povo era grande, um número grande de pessoas,
e que ele precisava de discernimento para liderar corretamente. Então ele pede: dá-me, Senhor, um coração compreensivo e literalmente um coração que te ouve para julgar o teu povo. Amados, que oração linda, né? Esse pedido de Salomão mostra a humildade e a dependência de Deus. Amados, todas as vezes que nós orarmos assim, nós estamos mostrando que nós somos dependentes de Deus e do foco no bem comum, que só o Senhor pode agir e o Senhor pode fazer sem um interesse pessoal. Moisés também, em Números 11, ele pediu direção para liderar o povo. De uma certa forma, ele estava pedindo sabedoria. Jesus também, em várias situações, ele demonstrava a sabedoria do alto ao responder com graça e verdade quando os discípulos perguntavam para ele. Os discípulos andavam com ele e perguntavam: Senhor, e agora, o que vamos fazer? Muitas vezes o Senhor ia ali para o monte, ficava lá quietinho, só ele ia orar. Por quê? Porque ele estava pedindo a Deus sabedoria. Então, em tempos de confusão, amados, que você está passando aí na sua vida, pare tudo e ore. Confie que Deus ele fala por sua palavra, pelo Espírito e até pelas circunstâncias que você está passando. Nós temos que estar sensíveis, com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E confie que Deus ele fala na palavra. Pega a sua Bíblia ali, ó, vai buscar a folheia, lê até o Senhor te revelar o que você tem que fazer. Amados, busque conselho em irmãos espirituais. Para de buscar conselho nos seus amigos ímpios. Eles não têm nada para te oferecer. Uma outra dica que eu dou: leia Provérbios e leia Tiago constantemente. São livros de sabedoria prática. Então, amados, para nós reforçar essa mensagem, para nós terminar, a sabedoria ela é um presente de Deus para os que buscam Ele com fé. Não enfrente provações sozinhos, busque a sabedoria que vem do alto. Alguns versículos complementares que eu vou deixar assim rapidamente para o vídeo não ficar longo é Provérbios 3, versículos 5 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparte do mal. Às vezes nós queremos agir o quê? Com as nossas próprias mãos. Então o Senhor fala: seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Amados, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ocultas que não sabes. Tiago 3, versículo 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se porém tendes em vosso coração inveja, amargura e ressentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Olha isso. Se você tem um coração inveja amargurada e ressentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Olha isso. Então não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Olha isso, Deus chama isso de diabólico.
Inveja amargurada e sentimento faccioso, vontade de matar. Quero matar aquela pessoa. É diabólico. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há uma confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Todos que promovem a paz, o fruto da justiça, né? O Senhor, Ele se agrada. Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E que é isso? Buscar o Senhor, porque Ele vai te dar isso daí. O caminho dele é melhor, é mais alto, o pensamento dele é melhor, é mais alto, quando nós buscamos em sabedoria do Senhor. Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar, porque vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Até aqui, amados. Senhor, nós queremos hoje pedir, né, que reconhecemos que muitas vezes nós confiamos na nossa própria força, mas hoje nós, como filhos teus, Senhor, nós pedimos dar-nos sabedoria do alto. Ensina-nos, Pai, a viver com discernimento, com fé, firmeza no meio das nossas provações. E que a vontade de Deus, né, possa ser clara e o nosso coração possa ser confiante no Senhor. Em nome de Jesus, amados, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, nos ajuda a ter um coração que crê, Pai, na sua vontade, na sua boa e perfeita vontade, que confie em Ti. Ajuda-nos, Pai, a pedir sabedoria do alto nas decisões, nas lutas que temos enfrentado. Nos capacita, nos dê da Tua graça. Ensina-nos, Pai, a buscar a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua direção antes de fazermos qualquer coisa. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai querido, por essa palavra. Fique conosco no dia de hoje. Nós Te louvamos e agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados? Um beijo grande para vocês, um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todos com Deus.